E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre os circuitos LC. Dessa vez a gente vai fazer uma analogia com o sistema físico da massa-mola lá, que é bem recorrente aí nas aulas de física. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem aqui o nosso sistema massa-mola. Ele é composto por uma massa e uma mola presa ao teto. O que acontece? Nessa primeira posição aqui, a gente tem a força peso atuando aqui na mola e a gente tem uma força elástica que iguala a força peso, então a gente está numa posição que a gente vai chamar de posição zero. X0. Nessa segunda posição aqui, a mola foi esticada. A gente continua tendo a força peso atuando, continua tendo a força elástica atuando, e dessa vez a gente está numa posição que a gente vai chamar de X. Essa aqui a gente vai chamar de situação 1, que é quando a mola está em repouso, e essa aqui de situação 2, que é quando a mola foi posta em movimento. Na situação 1, o que acontece? A mola está parada, então o peso é igual à força elástica. Então, na posição 1 aqui, ó, a gente tem que o peso, mg, é igual à força elástica. Então, mg menos kx0 é igual a zero. Já na posição 2, a massa está em movimento. Então, a gente tem que o peso menos a força elástica aqui, olha só, o peso, mg, menos a força elástica, que agora é kx0 mais x, porque a mola está deslocada de toda essa distância aqui. Isso é igual a ma pela segunda lei de Newton, sendo a aceleração da mola naquele instante. Vamos abrir essa parte da equação aqui, ó. A gente vai fazer menos kx0 menos kx. Agora, se tu olhar para essa equação aqui, mg menos kx0, que é a mesma coisa que aparece aqui, isso é igual a zero. Portanto, a gente tem que esses dois termos aqui se anulam e a gente fica com ma igual a menos kx. Vamos escrever essa equação diferencial aqui, ó. Agora, tu tem que lembrar que o a aceleração, é a derivada segunda da posição. Então, a gente fica com m dx dt igual a menos kx. Agora, eu vou passar essa massa aqui dividindo lá o k e vou retirar o caráter vetorial porque está tudo na mesma direção e mesmo sentido. Então, a gente fica com x duas linhas igual a menos k sobre m x. Agora, se tu lembrar lá dos circuitos LC, tu vai lembrar que a gente chegava numa equação assim, ó. E duas linhas igual a menos 1 sobre LC e, olha só, a gente tem aqui o mesmo sistema. O que é esse K sobre M aqui? A gente vai chamar de ômega ao quadrado, da mesma maneira que a gente chamou o 1 sobre LC de ômega ao quadrado. Então, quando a gente resolver essa equação para o x, a gente tem exatamente a mesma resposta que para essa outra equação aqui. Olha só, o que vai dar? A gente tem a equação característica, que é lambda ao quadrado igual a menos ômega ao quadrado. O que nos dá lambda igual a mais ou menos j ômega. Esse lambda mais ou menos j ômega nos fornece uma solução da forma x de t igual a seno de ômega t mais b cosseno de ômega t, que se tu lembrar, é exatamente o mesmo que I de t igual a seno de ômega t mais b cosseno de ômega t. Então, essa é a nossa analogia. Os dois sistemas, apesar de serem fisicamente distintos, um é um circuito elétrico e o outro é uma massa pendurada por uma mola, os dois têm a mesma característica oscilatória. O que isso significa? Que se tu for fazer um gráfico ao longo do tempo
da posição X daquela mola lá, ela vai se comportar dessa maneira aqui. Com a frequência dependendo do K, que é a constante da mola, e do M, que é a massa do bloco. Da mesma maneira, lá no sistema LC, a frequência depende do L, que é a indutância do indutor, e o C, que é a capacitância do capacitor, ou seja, são constantes e são elementos constitutivos do nosso sistema aí. Para finalizar, então, vamos ilustrar essa analogia aqui, olha só. Nessa tabela aqui, a gente tem as semelhanças, olha só. O I duas linhas mais 1 sobre LCI igual a zero. Aqui a gente tem X duas linhas mais K sobre MX igual a zero. Aqui a gente tem o ômega e o ômega. E aqui as condições iniciais, ó. Lá, as nossas condições iniciais eram uma corrente e uma derivada de corrente. Aqui no sistema massa-mola, as condições iniciais são uma posição inicial e a derivada da posição, que é a velocidade inicial do bloco aí. Essa é uma analogia que tu pode usar para tu entender melhor como é que funciona esse circuito LC aí oscilatório. Para finalizar, então, vale lembrar que eles são sistemas oscilatórios infinitos, ou seja, nunca vão parar de oscilar numa situação ideal. No circuito RLC, a gente tem o resistor, que é um elemento que dissipa energia. No sistema massa-mola, com a mola no chão, a gente tem a força de atrito, que vai ser a responsável por dissipar a energia aí, e a gente vai poder fazer a mesma analogia nas próximas aulas aí de circuitos LC. Era isso aí, então, até a próxima.